Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Pod Delas. Meu nome é Larissa Franceschini e eu sou estudante de pedagogia. Meu nome é Grace Simeonato, sou estudante de pedagogia também. Meu nome é Gabriela e eu sou estudante de pedagogia também. Meu nome é Caroline e eu sou estudante de Direito. E o assunto do nosso podcast de hoje vai ser o aborto. Então, dentre as situações analisadas pela bioética, o tema aborto é bastante recorrente. E justamente por isso, nosso podcast se baseará nesse tema, trazendo prós e contras, dados legislativos e características gerais. Eu acho, gurias, que vocês vão concordar comigo que falar de aborto nem sempre é uma tarefa fácil, porque o tema, além de ser delicado, vai envolver questões morais, científicas, éticas, religiosas e filosóficas. Essa prática já é antiga, mas também representa diversos riscos à saúde das mulheres. Diariamente, cerca de 830 mulheres são vítimas de complicações durante e após o período gestacional, sendo o aborto um dos principais catalisadores das mortes maternas em todo o mundo. Aliás, somente na América Latina e no Caribe acontecem cerca de 4 milhões de abortos por ano. Por isso, é essencial conhecer o tema e discuti-lo com urgência. Então, nessa nossa discussão, iremos entender as principais características sobre essa temática. Então, gurias, acho que a gente pode começar a falar sobre o aborto instantâneo. Então, o aborto instantâneo ele também pode ser chamado de aborto natural, que acontece frequentemente, assim. Ocorre entre 10 a 25 nas gestações. Ele é um aborto muito comum no início da gravidez. Ele pode ser classificado como precoce, quando acontece na mulher que apresenta menos de 13 semanas, e tardio, quando ele ocorre entre a 13ª e a 22ª. Eu acho que dá para comentar também do aborto provocado, que costuma ser entendido quando a gente fala simplesmente de aborto, quando a morte do bebê é procurada de qualquer maneira, pela mulher, seja doméstica, química ou cirúrgica. Isso, eu tenho também alguns dados aqui da OMS que diz que cerca de 55 milhões de abortos ocorrem no mundo entre 2010 e 2014 e 45% destes foram inseguros. A África, a Ásia e a América Latina concentram 97% dos abortos inseguros. No Brasil, infelizmente, todos esses dados e complicações são incompletos. Mas a gente sabe que no Brasil o aborto é um problema de saúde pública, tanto pela magnitude como pela persistência. Vários estudos ao longo dos anos, em diferentes regiões e com metodologias distintas, empenharam-se em estimar o número de abortos ocorridos anualmente, sejam espontâneos ou provocados, mas esse número ainda é muito incompleto. Uma análise do CIM mostrou que entre 2006 e 2015 foram registrados no Brasil 770 óbitos com causa básica de aborto. Alguns prós e contras, então, gurias, o que a gente poderia comentar? Que são mais falados contra o aborto é que tem outros meios para salvar a vida de uma gestante, né? Que hoje em dia os avanços da medicina eles podem possibilitar a garantia de uma gestação próxima da normalidade e salvar a vida de ambos, né? Do bebê e da mãe. Eu acho que isso é importante falar, porque muitas vezes a mãe procura o aborto e não consegue um aborto seguro. Então, ocasiona na morte dela e do bebê, o que é bastante preocupante. A gente deveria tratar o aborto de uma forma mais leve, digamos assim, né? Uma coisa mais simples, né? Que no nosso país é bem difícil. Que facilitaria, no caso, né? Que a mulher conseguisse um amparo nesse momento, porque eu acho que muitas vezes não tem. Muitas vezes não, sempre não tem, né? Eu acho que sempre. Raramente Exatamente. vai ter gente que apoie uma mulher abortar. Porque sempre usam né, eles sempre falam que é uma vida. Mas é uma vida que tá carregando a criança também. Exatamente. O feto. Aí eu tenho aqui que não existe uma colisão de direitos entre as duas vidas, porque seriam duas vidas distintas, né? Mas, no meu ponto de vista, a vida do bebê depende exclusivamente da mãe enquanto ele tá na barriga.
Então é muito complicado isso de não haver uma colisão entre os direitos, porque qual vida vale mais, né? Sim, concordo. E também o argumento de que tirar a vida do feto, fruto de violência sexual, não repara o mal causado. O aborto seria um erro para corrigir o outro. Cabe ao Estado proporcionar assistência psicossocial à mulher, que poderá encaminhar a criança para adoção se assim desejar. Para mim, esse é um dos mais problemáticos. Não sei para vocês. Eu acho que a gente, como estudantes de pedagogia, já trabalhamos na área, com certeza vocês já devem ter visto, eu pelo menos, no local onde eu trabalho, onde eu já fiz estágio, de crianças que vivem em lares adotivos por negação. A mãe não quis. Podia muito bem ter feito o aborto e agora tem uma criança que sofre no mundo. Sim, é bem essa questão, porque às vezes a mãe não está preparada, às vezes não, na maioria das vezes, quando ela busca o aborto, ela não está preparada para ter esse filho. Então, futuramente, a gente vai ter um bandido, e aí depois a gente vai abrir a boca e dizer, bandido bom é bandido morto. Mas e lá atrás? A gente não se preocupou com isso, né? Exatamente, fora todos os traumas, né, que a criança ser abandonada causam nela, né? Sem contar que quando ela quer dar para adoção, ela tem que ir na frente do juiz. E aí o juiz vai pedir se algum parente não vai querer cuidar da criança. Então é bem complicado. Ela só dá para adoção, não dá. Ela vai ter que enfrentar o juiz, contar a história, o porquê que ela não quer mais, chamar os parentes para ver se ninguém quer ficar com a criança, família do pai. É bem mais complicado do que só deixar na porta do orfanato, né? Isso. Eu tenho um dado, segundo o relatório publicado numa revista estadunidense, entre 2015 e 2019, mais da metade das gestações não planejadas terminaram em aborto, 61%. Passar pelo processo de abortamento não é fácil. A maioria das mulheres, além de lidar com as preocupações de uma gravidez não intencional, também enfrentam as consequências físicas e psíquicas do procedimento. Com certeza a saúde mental dessa mulher vai ficar abalada depois disso. Até a Larissa, a gente estava comentando, né, nos hospitais de aborto, os pró-vida fazendo as manifestações. Isso deve abalar muito aquela mulher. Exatamente, naquele caso que aconteceu, foi em agosto de 2020, né? Da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, que ela conseguiu fazer o aborto, né? Regulado pela justiça, porque no Brasil é permitido, né? Em caso de estupros desde 1940, se eu não me engano. Só que é permitido pela lei, mas a sociedade não permite, né? Enquanto uma menina de 10 anos estava lá sofrendo tudo aquilo, ainda tinha gente na porta do hospital gritando assassina, assassino para uma criança, né? É muito complicado. E sabe, meninas, tem algumas situações no Brasil, perante lei, que é permitida o aborto, né? Primeiro caso é o aborto provocado sem consentimento, né? E daí ele leva detenção, né, de 3 a 10 anos. Tem também o caso do aborto necessário, se não tiver outro meio de salvar a vida. E também tem o resultado de um estupro, né? Todos esses levam pena, né? Ficam um tempo aí. Mas a gente sabe, como teve ali o caso da menina, a sociedade é uma coisa que não aceita. Principalmente as pessoas mais religiosas, como a gente viu ali naquele caso da menina, eles fecharam totalmente o hospital, eles não deixavam nem os médicos entrarem, e foi tipo meio uma pandemia, e a preocupação deles era com uma menina de 10 anos. Vocês pensem a cabeça de uma menina de 10 anos, é uma criança carregando outra criança. Contra a própria vontade, né? Exatamente. O trauma que não deve ficar, o psicológico dessa criança. Por isso eu acho que a regularização do aborto é tão necessária. Eu não sei a opinião de vocês, a gente deixou para discutir isso agora, mas eu sou a favor de regulamentar o aborto em qualquer circunstância.
Não somente em casos de estupro, sabe? Porque eu não acho que eu deva ser obrigada a carregar uma criança, a criar uma criança. Porque a gente sabe que ter um filho não é só aqueles 9 meses, né? É uma vida inteira. É uma vida inteira. Eu Então, concordo, Lari. é Eu bem também sou complicado. a favor, porque eu sou bem dessa opinião também. Algo contra a nossa vontade nunca vai, sabe? Eu acho que deveria sim ser. É um assunto que tem tabu ainda, muito, muito. Mas eu acho que deveria ser uma coisa que poderia ser legalizada. E tem essa questão, né? Quem decide? O corpo é da mulher, a gente não tem nenhuma justificativa em cima da decisão dela, né? Exatamente. Até porque a gente sabe que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz, né? Nenhum Sim. anticoncepcional, nem a camisinha. Então, todo mundo, né, que tem relações sexuais está correndo o risco de engravidar, mesmo que não seja uma vontade, né? E é melhor a gente ter um filho e criar com amor do que, né, várias Exatamente. situações. Então, eu trouxe aqui alguns argumentos que são a favor do aborto. Um deles diz que o feto ele é parte do organismo materno. E a mulher ela tem livre disposição do seu corpo, né? Então, se o feto ele é uma parte do meu corpo, ele ainda seria, entre aspas, uma propriedade do meu corpo. Então, eu ainda tenho direitos sobre esse feto, né? E também que no ventre ele é apenas protoplasma. Ele é uma substância indefinida. Ele ainda não tem... Ele é somente célula, sabe? Que faz parte do meu corpo. E também algumas coisas que são particulares do casal ou da gestante, por exemplo, questões financeiras, questões psicológicas. Muitas vezes a mulher e o homem não têm condições psicológicas para ter uma criança naquele momento, né? Eu acho que a maioria dos contra realmente se relaciona às questões religiosas, né? De que é uma vida e, enfim, essa é a parte mais contra. Eu acho que, pensando bem, a gente tem mais argumentos a favor do que contra, né, gurias? Pois é. Verdade. Eles pensam mais na vida do bebê do que como a mãe vai se sentir ter que carregar uma criança que ela não quis ter, né? Sim. Bem isso. Só que também na hora que a mulher tá grávida e ela pensa em fazer o aborto, o que mais aparece é gente contra, né? Mas depois que a criança nasce, alguém para ajudar ela é muito difícil de aparecer. Então, é bem complicado isso. A maioria quer só ser convidado para as festinhas, né? Aí ajudar a mãe que tá ali sofrendo com uma criança Sim. que não queria ter, ninguém ajuda, né? Ninguém. É bem verdade. Sabe que eu estava Principalmente. vendo, gurias, no Brasil, 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já abortou voluntariamente, pelo menos uma vez na vida. São mais de 500 mil abortos por ano. É bastante, 1 em cada 5. Bastante mesmo. Não imaginava que fosse tanto. Porque, como é um tabu, né? As mulheres fazem o aborto e não contam pra ninguém. Então. E aí, como aqui no Brasil é crime, daí elas se fecham. Ou tentam de diversas formas, tipo chás, não sei se vocês já viram alguma coisa disso, remédios, sabe? Tudo que prejudica a saúde da mulher e muitas vezes vai levar à morte dela, né? Gente, uma vez eu fiz uma coisa muito horrível, assim, que me assustou. Horrores. Se fosse uma coisa legalizada, isso não precisaria acontecer. Ela tava grávida e ela não queria, e ela se dava martelada na barriga. Ai, que horror. Tem noção disso? Outro fato que a gente pode citar é que falam que aborto é um problema de mulher. Só que assim, fez sozinha? Não fez. Então, Bem isso. homem também faz filho. A mulher não fez filho sozinha. É uma discussão que tem que ser tratada em conjunto, né? Dos dois. Pois é. Quando o homem participa, né? Sim, obviamente. Porque a gente sabe que a maioria das vezes o aborto ele acontece justamente por conta disso, né? Porque o homem faz o filho ali e some, desaparece. E a mulher fica sozinha Exatamente com isso. uma criança na barriga.
Os homens e as mulheres, eles engravidam junto, né? Mas é muito mais fácil eles escolherem não ter filho, que é o que acontece, e eles não assumirem a criança. Porque o homem, entre aspas, ele aborta muito, né? Porque o número de abandono parental no Brasil é enorme. Sim, 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai no RG. Então, isso não é um aborto? Abandonar um filho assim também não é? Com certeza. Também acho. Também acho. Só que é Vocês pensam, uma questão guria, menos discutida, né? Pode falar. pensam se o homem engravidasse, quantas quantas vidas não seriam abortadas? Isso seria um tabu? Não seria um tabu, porque é homem. Mas daí quando é mulher, é diferente. Porque a sociedade acha que manda no corpo da mulher, né? É exatamente isso. Isso é uma coisa que vem de tempos, né? Que a mulher luta contra o direito dela. Segundo a OMS, 23 mil mulheres morrem todos os anos de abortos inseguros e outras dezenas milhares sofrem com complicações de saúde posteriores ao procedimento. Esse é um problema que poderia muito bem ser evitado se o aborto fosse regulamentado no Brasil, né? O aborto em qualquer circunstância. Porque aí a Sim. mulher ela ia ter um apoio psicológico, a família dela também, ia ser feito num hospital e não numa clínica clandestina, por um médico que a gente nem sabe se é médico. Então, Em um lugar precário, na maioria exatamente. das vezes. Olha só, gurias. No Brasil, Venezuela, Paraguai e Chile, eles estão entre os com a segunda legislação mais proibitiva do mundo, onde o aborto só pode ocorrer no caso de risco direto e comprovado à vida da mãe. Gente. Que horror. Muito triste. Mas tem muitos países já que liberaram, né? Sim. Tem a Colômbia, o México. Vamos torcer para nossa vez chegar, né? No Brasil também acho que seria bastante acho importante levantar essa difícil. discussão. Eu acho difícil. Eu acho que demora bastante tempo ainda para o nosso país resolver esse fato aí. Se for ver, em tempo histórico, faz pouco tempo que foi regulamentado em caso de estupro, né? 1940 foi ontem, sabe? É pouquíssimo tempo. A minha avó tinha acabado de nascer quando isso foi regulamentado. Então imagina o que não acontecia antes dela, né? Antes dessa lei. Imagina as mães estupradas e tendo a filha vítima dessa violência sexual que ela sofreu. Pensa a criação dessa menina, dessa filha, no caso, né? Ou do filho. Nossa. Pois é. Porque querendo ou não, é do ser humano botar a culpa em alguém, né? Então, tu tem um filho que foi vítima, que foi fruto de um ato violento, tu ficar olhando pra ele, sabe? Tu vai lembrar todo dia daquilo que aconteceu contigo, daquele trauma, né? Sim, da violência que tu sofreu, né? Exatamente. Sabe, gente, em países onde o aborto é legalizado, ele é seguro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a mortalidade dos abortos é de 0,7 a Baixíssimo. cada 1.000 procedimentos. 100.000 procedimentos. Então, se fosse uma coisa que fosse legalizada, teria menos mortes. O aborto, ele mata quando ele é inseguro. Exatamente. Caso contrário, ele é só uma interrupção de gravidez mesmo. Fora que, quando ele é assim inseguro, ele pode deixar sequelas, né? A mulher, além dela tentar tirar aquela vida que ela não quer, ela ainda vai ficar com uma sequela. Sim, e geralmente são sequelas graves, né? E o trauma psicológico é muito grande para quem. Sim, a gente deve levar em conta não só essa saúde física, né, da mulher, mas também a psicológica. Porque muitas vezes ela vai sozinha nessa clínica clandestina, né? E aí ela sai de lá mais sozinha ainda. Uhum. Mas sozinha e com gente julgando, né? Exatamente. Ninguém para apoiar. Então, gente, acho evidente que a gente deixar a nossa opinião, que a gente é a favor do aborto, não só nas leis que são permitidas agora no Brasil, mas é o corpo, é nossa decisão.
não tem homem que decidir, presidente. É nosso corpo, é nossas regras. Eu sou super a favor disso. Eu espero muito que um dia essa lei seja ainda aprovada. Concordo contigo, Gabi. E como desfecho a esse nosso resumido debate sobre um tema tão importante e sem consenso ainda, é válido a gente também mencionar que, apesar de bastante difundido, o problema da moralidade do aborto é histórica e contextualmente localizada. Qualquer tentativa de solucioná-lo tem que levar em consideração a diversidade moral e cultural das populações atingidas. Exatamente. Eu acho que era isso, né, gurias? A gente levantou uma questão bastante importante. Deu pra discutir. Adorei o nosso debate. Sim, foi muito válido. Adorei também. Então é isso, gurias. Então é isso. Então é isso aí. Até a próxima, gente. Um beijo e até a Até a próxima. próxima. Até o próximo capítulo do Pod Delas. Beijão. Beijo. Beijo.